Eu matei o meu melhor amigo com as minhas próprias mãos, não por raiva cega, mas porque o sangue dele era o único veneno que curaria a ferida que ele abriu no meu peito. A minha mulher, aquela que jurou amor eterno sob o sol de Lisboa, ria enquanto confessava os segredos dele no banco de trás do meu carro, sem saber que eu ouvia cada sílaba como um tiro no escuro. E agora, enquanto o oceano devora os restos dele nas falésias de Sintra, eu sorrio pela primeira vez em meses, porque a vingança não é um grito, é um sussurro que ecoa para sempre na alma. O sol de verão batia impiedoso no para-brisa do meu Mercedes, enquanto eu acelerava pela A5 em direção a Cascais. Era um daqueles dias em que Portugal se mostra impiedoso em sua beleza, o Tejo ao longe, cintilando como uma lâmina de prata, e o ar salgado infiltrando-se pelas janelas entreabertas. Eu dirigia com uma mão no volante, a outra tamborilando no apoio de braço, fingindo tranquilidade. Atrás de mim, no banco de couro macio, estavam a minha mulher, Ana, e as suas duas amigas inseparáveis, Sofia e Mariana. Elas iam para o spa em Estoril, um ritual mensal que eu financiava com o suor dos meus dias na corretora de ações no Chiado. É o meu mimo, dizia Ana sempre, beijando-me a face com aqueles lábios que outrora me faziam esquecer o mundo. Naquele dia, eu só queria que o trânsito fluísse, que o rádio tocasse fado suave para abafar as conversas delas. Mas o destino, esse filho da puta caprichoso, tinha outros planos. Eu tinha 42 anos, casado há 8 com Ana, uma lisboeta de gema, com cabelos castanhos ondulados que dançavam como as ondas da praia da Conceição e olhos verdes que prometiam tempestades. Nós nos conhecemos numa festa no Bairro Alto, num daqueles serões onde o vinho tinto corre como o Douro em cheia e as almas se entrelaçam ao som de guitarras. Ela era designer de interiores, eu um corretor ambicioso subindo na hierarquia da bolsa. Construímos uma vida sólida, apartamento em Alcântara com vista para o rio, viagens a Porto para provar francesinhas autênticas, e fins de semana em Sintra a passear pelas florestas onde os reis outrora sonhavam. Mas nos últimos meses, algo azedara. Ana chegava tarde do trabalho, cheirando a perfume alheio, e as noites de amor rareavam como chuvas no Alentejo. Eu atribuía ao stress, aos prazos, à rotina. Tolindo de mim. No carro, as risadas delas ecoavam como sinos partidos. Sofia, a loira extrovertida que gerenciava uma galeria de arte em Belém, contava uma anedota sobre um cliente pomposo. Mariana, a mais quieta, advogada em Oeiras, ria baixinho, mas era Ana quem dominava o coro, com aquela voz rouca que me conquistara. Eu baixei o volume do rádio, estava tocando Amália Rodrigues, Estranha Forma de Vida, e foi aí que ouvi. Não era riso. Era um sussurro conspiratório, daqueles que as mulheres trocam quando acham que os homens estão surdos. Então, Ana, conta lá tudo. O que aconteceu ontem à noite com o Pedro? Ele é mesmo tão intenso como dizes. O meu coração parou. Pedro. O meu melhor amigo desde a faculdade, o padrinho do nosso casamento, o tipo que me emprestara dinheiro quando a bolsa desabou em 2008 e eu quase perdia tudo. Pedro, com o seu sorriso fácil e as histórias de viagens pela costa vicentina, o homem que eu convidava para churrascos no jardim e jantares de bacalhau à Brás. O nome dele na boca de Sofia soou como um soco no estômago. Eu apertei o volante, os nós dos dedos embranquecendo, mas mantive os olhos na estrada. O carro atrás buzinou, mas eu não ouvi. Só ouvi a Ana. Ela hesitou, um riso nervoso escapando. Aí, meninas, vocês não param. Foi incrível. Ele me levou para aquele hotelzinho em Ericeira, sabe? Aquele com vista para as ondas. Chegamos lá às 11, depois do jantar no cais do Sodré. Ele me beijou como se o mundo acabasse amanhã, e eu. Bem, eu me entreguei. Faz tanto tempo que não sinto isso com o João. O João. Eu. O idiota ao volante, pagando o spa para que ela pudesse tagarelar sobre como o meu melhor amigo a fodia melhor do que eu. O sangue subiu-me à cabeça, um rugido surdo nos ouvidos, mas eu não parei o carro. Não podia. Estávamos a quilómetros de Cascais, e as amigas dela continuavam, como abutres bicando carniça fresca. Mas e o risco? O João suspeita de alguma coisa? Perguntou Mariana, a voz baixa, quase culpada. Ana riu, um som que outrora me aquecia, agora gelado como o vento do Cabo da Roca. Ele? Nem por sombras. É tão previsível, coitado. Trabalha até tarde, chega cansado, e acha que um jantar no time-out é romance.
O Pedro é diferente. Ele me entende, me faz rir, me toca como se eu fosse a única mulher no mundo. Ontem, ele disse que ia largar tudo por mim. Imaginem, abandonar o emprego na agência, vender o apartamento em Campo de Ourique e fugir conosco para o Algarve. Uma vida nova, sem amarras. Eu pisquei, forçando as lágrimas de raiva a não caírem. Fugir. Para o Algarve, onde eu sonhar envelhecer com ela, caminhando pelas praias de Faro ao pôr do sol. O Pedro, aquele traidor de merda, planejava roubar-me a vida inteira. E as amigas? Cúmplices. Sofia, que me chamava cunhado em jantares de família, e Mariana, que me pedira conselhos sobre investimentos. Todas elas sabiam. Todas riam pelas minhas costas. O spa surgiu ao longe, um oásis de mármore branco e palmeiras ao vento atlântico. Parei o carro na entrada, o motor ronronando como um animal ferido. Chegaram, minhas senhoras. Divirtam-se, disse eu, a voz firme como o granito das muralhas de Óbidos. Ana inclinou-se para me beijar, os lábios quentes contra a minha face fria. Obrigada, amor. És o melhor. As palavras ecoaram vazias. Elas saíram, malas de toalha na mão, acenando para o porteiro. Eu fiquei ali, imóvel, até o carro delas desaparecer na garagem. Então, liguei o motor de novo. Não para casa. Para Pedro. Ele estava no escritório em Lisboa, mas eu sabia onde encontrá-lo ao almoço, o café da esquina, com o seu expresso duplo e o jornal desportivo. Enquanto acelerava de volta pela autoestrada, o plano brotava na minha mente como erva daninha no areal de comporta. Não seria um escândalo, não um divórcio sujo com advogados e partilhas. Seria algo pessoal, visceral, português na sua essência, lento, calculado, como o cozinhar de um cabrito no forno alentejano. Eu o destruiria, pedaço por pedaço, e Ana assistiria ao colapso sem entender que era eu o arquiteto. Cheguei a Lisboa no pico do calor, o asfalto derretendo sob os pneus. Estacionei perto do Tejo, onde os turistas tiravam selfies com os pastel de nata na mão, alheios ao inferno que se acendia no meu peito. O café era um buraco modesto na Rua Augusta, com mesas de ferro forjado e o cheiro de café torrado misturado ao sal do rio. Pedro estava lá, de costas para mim, o cabelo grisalho curto e a camisa azul que eu lhe dera no último aniversário. Ele ria com o empregado, contando piadas sobre o Benfica. O mesmo riso que outrora partilhávamos nas noites de cerveja no Lumiar. Sentei-me à mesa ao lado, pedi um galão, e esperei. Quando ele se virou, o sorriso dele congelou. João. Que surpresa! O que fazes aqui? Não estavas a levar a Ana ao spa? Eu sorri, um sorriso que não chegava aos olhos. Sim, mas voltei. Precisava de falar contigo, mano. Sobre ontem à noite. O rosto dele empalideceu, como o mármore de Mafra ao luar. Ele gaguejou, procurando as palavras. Ontem. Eu. Estive em casa, a ver o jogo. Não minta, Pedro. Eu ouvi tudo. No carro. Cada palavra suja que a Ana disse sobre ti. Sobre o hotel em Ericeira. Sobre fugir para o Algarve. Ele engoliu em seco, os olhos correndo para a porta como um rato encurralado. João, escuta, foi um erro. Eu e a Ana. Aconteceu assim, sem querer. Ela estava confusa, tu sabes como é o casamento. Confusa. A palavra saiu como um rosnado. 8 anos, Pedro. 8 anos de confiança. Tu foste ao meu casamento, seguraste a minha filha no batizado, espera, a nossa filha, queres tu dizer? Ou isso também é mentira? Não, a Inês era minha. Mas o veneno já corria. Ele negou, as mãos tremendo ao pegar no copo. Não, não. A Inês é tua, juro. Mas a Ana. Ela me procurou. Eu resisti, mas... Resistiu tanto que a levaste para a cama. Levantei-me, a cadeira raspando o chão como unhas num quadro. O café silenciou, os olhares curiosos viraram-se para nós. Sabes o que os portugueses dizem sobre a traição, Pedro? É como o vinho azedo, estraga toda a colheita. E tu estragaste a minha.
Ele tentou levantar-se, mas eu segurei-lhe o ombro, os dedos cravando como ganchos de pesca no Douro. Não aqui. Vamos para fora. Fala comigo como homem. Saímos para o beco estreito atrás do café, onde o sol filtrava pelas roupas estendidas nas varandas. O cheiro de peixe frito do mercado próximo misturava-se ao suor do medo dele. João, por favor. Eu amo-te como irmão. Podemos resolver isto. Divórcio limpo, eu saio da tua vida. Amor como irmão. Ri, amargo como azeite virgem do Alentejo. Irmãos não fodem as mulheres uns dos outros. Irmãos não planejam roubar famílias. Tu queres a Ana? Leva-a. Mas primeiro, vais pagar. Ele recuou contra a parede de azulejos desbotados, o rosto uma máscara de pavor. Pagar como? Dinheiro. Eu dou-te tudo o que tenho. Não quero o teu dinheiro sujo. Quero a tua alma, Pedro. Quero que sintas o que eu sinto agora, vazio, traído, sozinho num mundo que te cospe na cara. Naquele momento, algo quebrou em mim. Não era só raiva, era uma frieza calculada, como o nevoeiro da Serra da Estrela que engole os vales sem piedade. Eu o empurrei, não com força, mas o suficiente para ele tropeçar nas pedras irregulares do chão. Vai-te embora. Mas lembra-te, isto é só o começo. Eu sei onde vives, onde trabalhas, onde bebes. E eu sou paciente, como o vinho do Porto que envelhece nas caves. Ele fugiu, o eco dos passos dele misturando-se ao burburinho da rua. Eu fiquei ali, o coração martelando, mas a mente clara. O plano formava-se: primeiro, isolar Ana das amigas, semear dúvidas. Depois, confrontá-la não com gritos, mas com provas, gravações, fotos, o suficiente para que ela visse o monstro que criara. E Pedro? Ele seria o sacrifício. Não morte física, ainda não. Mas uma ruína lenta, perda do emprego, da reputação, da sanidade. Em Portugal, as histórias de vingança correm como o fado, profundas, inevitáveis, cantadas em voz baixa. Voltei ao carro, o Mercedes agora um túmulo sobre rodas. Liguei para o spa, fingindo preocupação. Ana, esqueci-me de te dar uma coisa. Volto já. Mas não voltei. Em vez disso, dirigi para Sintra, as montanhas verdes engolindo o sol poente. Ali, nas falésias onde os mouros outrora se atiravam ao mar por amor traído, eu pensaria no próximo passo. Porque a vingança, minha querida, não é um ato. É uma sinfonia. E a minha estava só a começar. As noites seguintes foram um purgatório particular, do tipo que só os lisboetas conhecem, o calor abafado que entra pelas janelas de Alcântara, misturado ao choro distante das gaivotas no Tejo, e o silêncio da casa que ecoa como uma acusação. A Inês, a nossa filha de 6 anos, dormia no quarto ao lado, os cachos loiros espalhados no travesseiro como pétalas de jasmim. Eu ficava acordado, o laptop aberto no colo, vasculhando as redes sociais de Pedro como um detetive de opereta. Ele postava fotos banais, um copo de ginginha no Rocio, um pôr do sol em Belém. Mas por trás, eu via o pavor, os likes diminuídos, os comentários esparsos. Bom. O veneno começava a agir. Ana voltara do spa radiante, a pele bronzeada pelo sol de Cascais, cheirando a óleos essenciais de lavanda. Foi maravilhoso, amor. As meninas não param de falar de ti, como és atencioso. Atencioso. A palavra cortava como faca de ourives alentejana. Eu sorri, servindo-lhe um copo de vinho verde gelado, e jantamos sardinha assada na varanda, com o rio a refletir as luzes da ponte 25 de Abril. Ela tagarelava sobre massagens e fofocas, mas eu ouvia o eco das palavras dela no carro. Ele me toca como se eu fosse a única. Toquei-lhe a mão, fingindo ternura, e perguntei casualmente: e o Pedro? Visto ultimamente? Ele anda estranho, não achas? Ela congelou por uma fração de segundo, o garfo a meio caminho da boca. Pedro. Não, porquê? Ele é sempre o mesmo palhaço. Palhaço que te faz rir mais do que eu, pelo que ouvi. As palavras saíram suaves, mas os olhos dela arregalaram-se. Eu ri, disfarçando. Brincadeira, Ana. Mas ele cancelou o nosso golfe no fim de semana. Algo incomoda. Ela relaxou, mas o dano estava feito.
Naquela noite, enquanto ela dormia ao meu lado, o peito subindo e descendo em ritmo traidor, eu instalei um app no telemóvel dela, um daqueles truques sujos que aprendi nos fóruns da Dark Web portuguesa, anónimos como os grafitis no Cais do Sodré. Mensagens, localizações, chamadas. Tudo meu agora. No dia seguinte, no escritório da corretora no Chiado, com o cheiro de pastéis de Belém pairando no ar, mergulhei no trabalho para não enlouquecer. Eu gerenciava portfólios de clientes ricos, armadores do Doca do Beirão, exportadores de cortiça do Alentejo, mas naquele dia, os números dançavam como fantasmas. Liguei para Pedro ao meio-dia, o tom amigável como vinho do Dão. Ei, mano. Vamos almoçar. No mesmo café. Ele hesitou, a voz trêmula. João, talvez não seja boa ideia. Eu. Preciso de espaço. Espaço. Para foder a minha mulher em paz. Silêncio do outro lado, pesado como o granito de Sintra. Brincadeira outra vez. Mas sério, Pedro. Encontra-me. Ou eu vou até ti. Ele cedeu, claro. No café, ele chegou com olheiras profundas, o fato amarrotado como se tivesse dormido na rua. Sentámo-nos na mesma mesa de ferro, o empregado servindo-nos bifanas quentes. O que queres, João? Humilhação pública. Eu admito, errei. Mas por amor de Deus, deixa a Ana fora disto. Ela não merece. Não merece. Interrompi, a voz baixa, cortante como o vento do Jerez. Ela escolheu-te a ti, Pedro. A ti, o herói que a entende. Conta-me, como começou? Num daqueles jantares que eu paguei, enquanto eu trabalhava. Ele baixou a cabeça, as mãos entrelaçadas como em penitência. Foi há 3 meses. Uma festa de anos da Sofia, no Bairro Alto. Tu chegaste tarde, exausto. A Ana bebeu demasiado, e eu a levei para casa. No carro. Aconteceu o primeiro beijo. Depois, não paramos. Eu sei que é errado, mas ela diz que contigo é só rotina. Rotina, João. Imagina viver assim. Rotina. A palavra que eu usava para justificar as noites solitárias, os fins de semana de relatórios. Mas agora, era a lâmina que ele cravava. E o plano de fugir? Era sério. Ele corou, o suor perlando a testa. Não. Era conversa de cama. Eu nunca largaria tudo. Tenho a minha vida, o meu apartamento. Mentiras, Pedro. Todas mentiras. Levantei-me, deixando uma nota na mesa. Vou dar-te uma semana. Desaparece da vida dela. Ou eu faço com que o teu mundo desabe como o terremoto de 1755. Saí, o coração acelerado, mas a mente afiada. Naquela tarde, enviei um e-mail anónimo para o chefe dele na agência de publicidade, um contacto que eu arranjara há anos atrás num jantar de networking. Anexei screenshots das mensagens. Amo-te, Pedro. O João nunca soube tocar-me assim. Não era prova física, mas o suficiente para sussurros. Rumores em Lisboa espalham-se como incêndios no Pinhal de Leiria. À noite, Ana preparou jantar, arroz de marisco, o favorito meu, com amêijoas frescas do mercado da Ribeira. A Inês desenhava na mesa, castelos de Sintra com princesas traidoras. Papá, esta é a mamã, rainha má. Ri, mas doeu. Ana serviu o vinho, os olhos dela procurando os meus. Estás estranho, amor. O que se passa? Nada. Só o trabalho. Mas enquanto comíamos, o telemóvel vibrou, uma mensagem dela para Pedro. Ontem foi mágico. Quando repetimos? Ele suspeita. O meu estômago revirou, mas sorri. Conta-me do spa. As tuas amigas. Elas confiam em ti. Ela franziu a testa. Claro. Porquê a pergunta? Porque as amigas verdadeiras não escondem segredos. Bebi um gole, o vinho amargo na língua. Naquela noite, fizemos amor pela primeira vez em meses. Ela gemeu o nome dele. Não. Mas eu imaginei, e isso alimentou o fogo. Os dias seguintes foram uma dança de sombras. Pedro perdeu uma reunião importante,
ouvi pelo telefone de um colega comum. Ana começou a questionar as chamadas perdidas, os olhares evasivos. Eu plantei sementes, um brinco esquecido no carro, um perfume masculino na mala dela que apareceu do nada. Ela chorou uma noite, culpando o stress. Abracei-a, sussurrando eu amo-te, mas na mente, planeava o próximo golpe. Fui a Ericeira, ao hotelzinho que ela mencionara. O recepcionista, um tipo de bigode farto como os pescadores da Nazaré, confirmou a reserva, quarto duplo, uma noite. Paguei em dinheiro por uma cópia da fatura, selada com o logótipo do hotel. Prova. De volta a Lisboa, marquei um jantar com Sofia e Mariana, sem Ana. Meninas, preciso de conselhos. O casamento. Anda tenso. Elas vieram, relutantes, ao restaurante no Terreiro do Paço, com vistas para o arco triunfal iluminado. Pedimos cataplana de marisco, o vapor subindo como fantasmas. É a Ana, disse eu, fingindo vulnerabilidade. Ela anda distante. E o Pedro? Ele sabe de algo. Sofia engasgou com o vinho. Pedro. O que queres dizer? Eu ouvi coisas. No carro, no spa. Risos sobre ele. Elas trocaram olhares, culpadas como ladras de figos no Alentejo. Mariana murmurou, talvez seja melhor falares com ela. Eu falo. Mas e vós? Sabias? Silêncio. Então, Sofia cedeu, João, é complicado. A Ana ama-te, mas precisa de emoção. O Pedro foi um lapso. Lapso. A palavra que justifica o adultério em tertúlias lisboetas. Lapso que dura meses. Ajudem-me a salvá-la. Ou eu perco tudo. Elas prometeram vigiar, mas eu sabia, cobras não mudam de pele. Naquela noite, enviei a fatura para Pedro, anônima, paga ao público. Ele ligou, histérico, para João. Eu acabo com isto. Acaba. Ou o próximo vai para o teu chefe. E para a minha filha, quando crescer. O ciclo acelerava. Ana confrontou-me, recebi uma mensagem estranha. Alguém sabe de mim e do Pedro. Fingi choque. Pedro. O que dizes? Ela desabou, chorando no meu peito. Eu errei, amor. Foi um erro. Perdoa-me. Perdoar. Em Portugal, o perdão é para os santos de Fátima. Eu segurei-a, mas a mente via o abismo. A vingança pedia mais. Muito mais. O outono chegou a Lisboa como um ladrão, roubando o calor do verão e deixando um manto de folhas castanhas nas calçadas do Chiado. O ar cheirava a castanhas assadas dos vendedores ambulantes, e o Tejo corria cinzento, refletindo o meu humor. Ana confessara tudo numa noite de tempestade, o trovão ribombando como o julgamento de Deus sobre Mafra. Ela ajoelhou-se na sala, as mãos nas minhas, lágrimas lavando maquilhagem como chuva no Douro. Foi o vazio, João. Tu estás sempre no trabalho, e eu. Senti-me invisível. O Pedro preencheu isso, mas eu amo-te a ti. Deixa-me provar. Eu ouvi, o rosto uma máscara de mármore, como as estátuas dos heróis no mosteiro dos Jerônimos. Abracei-a, sussurrando perdão, mas no peito, o ódio fervia como caldeirada alentejana. Perdoar seria fraqueza, vingar, arte. Vamos recomeçar, disse eu. Terapia, viagens. Para o Porto, talvez, ver os vinhos envelhecerem como nós. Ela agarrou-se à esperança, como náufragos à costa da Caparica. Marcámos sessões com uma terapeuta em Belém, uma mulher de óculos redondos e sotaque minhoto que falava de comunicação aberta. Nas sessões, Ana chorava os pecados, eu fingia dor controlada. Mas à noite, sozinho no escritório, eu descia a teia. Pedro, o pobre coitado, tentara cortar contacto, bloqueou o número dela, evitou os cafés comuns. Mas eu não o deixava. E-mails anónimos com fotos ampliadas de mensagens, enviadas para colegas dele, clientes. O teu copywriter de confiança tem segredos. Rumores corriam, ele bebia mais, errava deadlines, o chefe o chamava à sala. Uma tarde, enquanto Inês estava na escola, a primária com vista para o Aquário de Lisboa, recebi uma chamada dele, João, para com isto.
Perdi um contrato grande hoje. Eles acham que sou instável. Por favor, irmão. Irmão. Cuspi a palavra como azedo. Irmãos não traem. Diz a Ana que acabou, ou eu mostro as faturas do hotel à tua mãe. Ela que vive em Coimbra, não. Imagina um escândalo numa missa dominical. Ele soluçou, um som patético que me deu náuseas. Eu juro, acabou. Ela não me liga mais. Melhor assim. Mas vigio-te, Pedro. Um passo em falso, e afundas como um navio na armação de pera. Desliguei, o poder correndo nas veias como aguardente de medronho. Mas a vingança não era só dele e Ana precisava de lição. Comecei sutil, esqueci o diário dela aberto na mesa, com entradas sobre o toque dele. Ela encontrou, chorou, mas eu confortei. Depois, plantei dúvidas nas amigas. Liguei para Sofia, a Ana anda a mentir-me outra vez. Sabes de algo? Ela negou, nervosa. Não, João. Ela mudou. Então por que o Pedro ainda liga? Eu vi o histórico. Mentira minha, mas funcionou. Sofia confrontou Ana, e as mensagens voaram, traíste-nos a todas. A amizade rachou como um azulejo partido. Mariana, a leal, tentou mediar, mas Ana isolou-se, virando-se para mim como porto seguro. Ironia deliciosa. Levámos Inês ao oceanário num sábado chuvoso, o aquário um mundo submerso de segredos. Ela ria com os tubarões, alheia ao tubarão que eu me tornara. Ana segurava a minha mão, os dedos frios. Obrigada por não desistires de mim. Beijei-lhe a testa, mas pensei no próximo golpe. Planeei para o aniversário dela, uma festa no nosso apartamento com família e amigos, menos as traidoras. Convidei Pedro, claro, com um bilhete, vem. Ou pior. Ele apareceu, pálido como fantasma de Óbidos, um presente embrulhado nas mãos trêmulas. A festa fluía, fado ao fundo, pastéis de bacalhau fritando na cozinha, o cheiro de azeite virgem enchendo o ar. Ana brilhava num vestido verde como os olhos dela, rindo com primos e tias. Então, o momento. Liguei o projetor para um slideshow de fotos antigas, viagens a Évora, piqueniques na Serra de Monsanto. Mas no meio, intercaladas, as provas, uma foto borrada do hotel, mensagens projetadas em letras brancas. Feliz aniversário, Ana. Dos teus amantes. O silêncio caiu como névoa na ria de Aveiro. Ela virou-se para mim, o rosto descomposto. João. O que é isto? Presente. Para lembrares que a traição deixa marcas. Pedro tentou sair, mas bloqueei a porta. Fica. Explica à minha mulher porque a tua vida está em ruínas. Ele gaguejou, lágrimas escorrendo. Foi um erro. Eu. Sinto muito. A família murmurava, tias abanando a cabeça como em procissão de Fátima. Ana gritou, como soubeste? Eu sorri, frio. Ouvi no carro, amor. Cada palavra. O caos explodiu, ela correu para o quarto, Pedro fugiu para a rua, chovendo agora como o dilúvio. Segui-a, sentando-me na cama enquanto ela soluçava. Por que isto, João? Na frente de todos. Porque a dor pública cura a privada. Agora sabes como eu me senti. Ela agarrou-me o braço, unhas cravando. Eu mudei. Juro. Mudança é ação, não palavras. Prova. Naquela noite, sozinhos com Inês dormindo, fizemos amor novamente, não por paixão, mas por posse. Ela gemeu, mas eu via o medo nos olhos dela. Bom. O medo é o começo da redenção. Pedro, o covarde, tentou suicídio dias depois. Um colega ligou, ele engoliu comprimidos no apartamento. Está no hospital de Santa Maria. Fui visitá-lo, o quarto cheirando a desinfetante e desespero. Ele jazia pálido, tubos no braço, olhos vidrados. Acabou, João. Eu desisto. Mata-me se quiseres. Ri baixinho. Morte é fácil, Pedro. Eu quero que vivas com isto. Que vejas a Ana casada comigo, feliz,
enquanto tu apodreceste em empregos medíocres. Ele virou o rosto, um soluço escapando. Saí, o coração leve pela primeira vez. Mas a sinfonia pedia mais. Ana, agora quebrada, propôs divórcio. Não aguento a vergonha. Recusei. Ficas. Por Inês. E por mim. Ela cedeu, mas o ódio dela crescia, espelhando o meu. Perfeito. A vingança era mútua agora. O inverno de Portugal é traiçoeiro, como um amante infiel, chega suave com neblina no Tejo, mas morde com ventos do norte que uivam pelas ruas de Alfama. A nossa casa em Alcântara tornara-se uma prisão de luxo, com paredes forradas de azulejos que ecoavam os silêncios tensos. Ana andava como um fantasma, cozinhando refeições mecânicas, sopa de couve galega, ensopado de borrego, mas os olhos dela, outrora verdes prados, agora eram poços de ressentimento. Inês sentia, claro, as birras dela multiplicavam-se, desenhos de famílias partidas. Papá, a mamã chora à noite. Abracei-a, prometendo castelos no ar, mas dentro de mim, o plano evoluía. Pedro saíra do hospital, um casulo vazio. Perdera o emprego, o chefe citara, conduta imprópria, num e-mail que eu orquestrara. Mudou-se para um quarto alugado em Arroios, longe do glamour de Campo de Ourique, vivendo de frialances magros e cervejas baratas no Mártires. Eu monitorizava o via apaqueado no telemóvel dele, pesquisas sobre depressão pós-traição, chamadas para a mãe em Coimbra implorando perdão. Patético. Mas não bastava. Precisava de quebrá-lo no âmago, como o terremoto que rachou Lisboa em 1755. Comecei com a família dele. Uma carta anónima à mãe, viúva devota que frequentava a Sé Velha, o teu filho seduziu a mulher do melhor amigo. Aqui as provas. Anexei Prince. Dias depois, ela ligou para ele, ouvi a chamada gravada, gritos, maldições, como pudeste, Pedro. Deus te perdoe. Ele chorou, prometendo mudar, mas eu sabia, as raízes portuguesas correm fundo, e a vergonha familiar é veneno lento. Com Ana, a estratégia mudava, reconquista fingida. Planeei uma viagem a Porto, para reacender a chama. Deixámos Inês com os avós em Setúbal, e partimos de comboio alfa pendular, o Douro desfilando pela janela como uma tapeçaria viva. Em Porto, ficámos no Infante Sagres, hotel de mármore e lustres que sussurravam opulência. Jantámos francesinha no Café Santiago, o molho picante queimando a língua como a raiva contida. Ela sorriu pela primeira vez em semanas, o vinho do Douro amolecendo as defesas. Lembras-te da nossa lua de mel aqui? Dançámos toda a noite na Ribeira. Lembro. E tu eras minha. As palavras saíram doces, mas carregadas. Na cama do hotel, fizemos-nos um ao outro com urgência, os corpos colidindo como ondas na costa da Caparica. Ela gemeu o meu nome, e por um instante, acreditei, ou quis acreditar. Mas de manhã, enquanto ela dormia, revistei a mala dela, um colar, presente dele, escondido no forro. Quebrei no lavatório, os elos tilintando como correntes partidas. De volta a Lisboa, o idílio rachou. Ela encontrou o colar destruído, acusou-me, espias-me ainda. Não preciso. O teu olhar trai-te, Ana. Discutimos, pratos voando como em zarzuela espanhola, mas portuguesa na paixão. Ela gritou, tu não me perdoaste. É vingança, não amor. Acertei, amor verdadeiro perdoa, mas lembra. E eu lembro cada sussurro no carro. As amigas voltaram, veneno no paraíso. Sofia enviou mensagem, Ana, foge dele. É obcecado. Mariana aconselhou terapia separada. Ana hesitou, mas eu interceptei, mostrei-lhe as mensagens delas, plantando dúvida. Elas sabiam tudo e esconderam. Quem trai amigas, trai maridos. Ela cortou contacto, isolada comigo. Perfeito. Pedro, o peão, movia-se no tabuleiro. Descobri que ele saía com uma nova, uma barista de chelas com tatuagens e sotaque transmontano. Ciúme? Não. Oportunidade. Encontrei-a no Instagram, mandei DM anónimo, o Pedro traiu a ex-mulher do melhor amigo. Cuidado. Ela terminou, claro, ele afundou mais, postando fotos solitárias no cais de Gaia, olhando o vinho como salvação perdida.
Confrontei-o numa noite chuvosa, no bar dele habitual em Arroios. O lugar cheirava a cerveja rançosa e arrependimentos. Ele bebia uísque puro, os olhos engestados. João. O que mais queres? A minha vida acabou. Senta-te. Empurrei uma cadeira. Conta-me tudo. Desde o início. Porque ela? Ele falou, a voz embargada, infância solitária em Coimbra, o casamento falhado dele anos antes, o vazio que Ana preenchera. Ela era luz, João. Tu tinhas tudo, eu, migalhas. Migalhas. A justificação dos fracos. E agora? Luzes novas. Ele riu, amargo. Nem sombras. A minha mãe não fala comigo. Perdi tudo por um erro. Erro. Meses de foda às minhas costas. Levantei-me, largando uma nota. Sofre, Pedro. É o teu fado. Mas o ápice veio com Inês. Ana, desesperada, contou à filha uma versão edulcorada. O papá e a mamã brigam, mas amam-se. Inês desenhou, eu como monstro, Ana como vítima. Doeu, pela primeira vez de verdade. Era isto a vingança. Destruir não só eles, mas o fruto nosso. Naquela noite, chorei sozinho na varanda, o Tejo testemunha muda. Mas o orgulho português é teimoso como sobreiro no Alentejo. Continuei. Planeei o golpe final para Pedro, um encontro forçado. Mandei mensagem como amigo anónimo, Pedro, encontro urgente sobre Ana. Falésias de Sintra, meia-noite. Ele foi, claro, o tolo. Esperei nas sombras, o vento uivando como lobos da Serra da Lousã. Ele chegou, lanterna no telemóvel tremendo. Quem é? Eu. Saí das trevas, a chuva lavando o rosto. Fim da linha, mano. Ele recuou, o abismo atrás. Não, João. Por piedade. Piedade. Como a que tiveste comigo? Avancei, as mãos cerradas. Não o matei, ainda. Mas o empurrei, o corpo dele rolando na lama, gritos e quando. Lembra-te disto na próxima vez que sonhares com ela. Deixei-o lá, quebrado. De volta à casa, Ana esperava, olhos acusadores. Onde estavas? A resolver assuntos. Abracei-a, mas o abraço era jaula. A teia apertava. Mas o coração, esse traidor, começava a rachar. A primavera irrompeu em Portugal como um grito de liberdade, as flores de laranjeira perfumando Lisboa e o Tejo correndo azul, lavando pecados. Mas na nossa casa, o ar era espesso, carregado de não ditos como o fumo de uma sardinhada mal ventilada. Ana emagrecera, os ossos proeminentes sob a pele como ramos de oliveira no Alentejo seco. Ela ia à terapia sozinha agora, sessões em que desabafava, o controlo dele me sufoca. Eu sabia, via os relatórios que o terapeuta, subornado com descrição, me enviava. Controlo. Sim, era isso, a vingança como rede, tecida fio a fio. Pedro era um espectro. Depois de Sintra, ele mudara de número, sumira das redes. Ouvi dizer que voltara a Coimbra, para a casa da mãe, fazendo trabalhos freelance para uma agência local de turismo, promovendo viagens pelo Mondego que ele próprio nunca mais faria. Liguei para a mãe dele, voz falsamente preocupada, senhora, o Pedro está bem. Ele sumiu. Ela chorou ao telefone, meu filho está destruído, senhor. Culpa de uma mulher. E de um amigo falso. Falso. A ironia queimava como piripiri. Com Ana, a reconquista virava guerra fria. Cozinhávamos juntos, ela, cataplana, eu, salada de bacalhau, mas as conversas eram minas. Lembras-te do Pedro? Perguntava ela, testando. Sim. O traidor. Ela calava-se, mas os olhos faiscavam. Inês média, inocente, vamos à praia, família. Fomos a Cascais, o spa agora amaldiçoado na memória. Ela construiu castelos de areia, nós fingimos sorrisos. Mas sob a toalha, Ana sussurrou, não aguento mais, João. Deixa-me ir. Ir para onde? Para ele. A voz saiu baixa, venenosa. Ela negou, mas eu vi a dúvida.
Plantei mais, enviei flores anônimas para ela, cartão, sinto a tua falta. P. Ela mostrou-me, furiosa, vês. Ele não desiste. Ou tu o chamas. A semente germinou, ela ligou para ele, confrontando. Ouvi a chamada, para, Pedro. Acabou. Ele implorou, Ana, eu mudei. Volta. Ela desligou, tremendo. Abracei-a, vês. Eu protejo-te. Mas protegia o quê? Uma casca vazia. O turning point veio num fim de semana em Évora, férias de cura. Deixámos Inês com os avós, dirigimos pelo Alentejo, planícies douradas, sobreiros centenários, o ar seco cheirando a cortiça e terra vermelha. Ficámos no agroturismo perto das ruínas romanas, quartos de pedra com vistas para vinhas. Passeámos pelo templo de Diana, mãos dadas, o sol poente tingindo tudo de sangue. Aqui, os deuses vingavam traições, comentei. Ela estremeceu, não falas mais nisso. Jantámos porco preto, vinho alentejano encorpado. Na cama, sob lençóis de linho, ela abriu-se, eu traí-te porque me sentia presa. Tu és bom, João, mas previsível. O Pedro era caos. Caos. A palavra que justificava a loucura. E agora? Sou caos o suficiente. Ela riu, triste. És um furacão controlado. Mas o medo. Tu me assustas. Bom. O medo era o elo fraco. Naquela noite, confessei parcial, ouvi tudo no carro. Cada riso, cada plano. Partiu-me, Ana. Ela chorou, beijando as lágrimas minhas. Perdão. Verdadeiro perdão. Mas o perdão era ilusão. De volta a Lisboa, executei o golpe para ela, contratei um detetive, um ex-polícia de Setúbal com sotaque carregado, para seguir Pedro. Relatório, ele saía com uma prima distante, beijavam-se no jardim da Sé Nova. Enviei fotos para Ana, vês. Ele segue em frente. Tu deves o mesmo. Ela rasgou-as, gritando, queres que eu sofra como ele? Quero justiça. A máscara rachou, ela atirou um vaso, cacos voando como estilhaços de granada. Justiça. É sadismo. Divorcia-me, caralho. Recusei, trancando a porta. Ficas. Por Inês. Por nós. Ela tentou sair, mas eu segurei-a, o abraço virando luta. Ela arranhou, eu imobilizei. Para, gritou ela. Parei, horrorizado. O que fizera? O espelho devolvia um estranho, olhos selvagens, mãos marcadas. Corri para a rua, o ar noturno de Lisboa abafando o pânico. Dias depois, Pedro reapareceu. Mensagem dele, encontra-me. Acabemos isto como homens. Marquei no Cabo da Roca, o fim do mundo, onde as ondas se espatifam como fúria divina. Cheguei ao pôr do sol, o farol piscando como olho acusador. Ele esperava, magro, barba por fazer. João. Eu vou confessar tudo à Ana. Deixar Portugal. Para o Brasil, talvez. Mas estás a matar-nos a todos. Confessa. Mas tarde demais. Avancei, o vento chicoteando. Tu roubaste a minha confiança. Agora, rouba a tua paz. Ele recuou para o precipício. Não. Eu errei, mas tu. Tornaste-te monstro. Monstro. A verdade doeu. Empurrei-o não fisicamente, mas com palavras, lembra o hotel. Os planos. Morre com isso. Ele chorou, ajoelhando na relva molhada. Perdão. Irmão. Saí, deixando-o ali. Mas no carro, o choro veio, pela família perdida, pela alma corrompida. A vingança, apercebi, era veneno que me matava também. Ana esperava em casa, malas feitas. Vou para a mãe. Pensa no que fizeste. Deixou-me com Inês dormindo, o silêncio ensurdecedor. Sozinho, bebi vinho do Porto, o copo tremendo. O plano desmoronava. Ou completava-se.
O verão voltou a Portugal com fúria, o sol de julho queimando as ruas de Lisboa como brasa no carvão de uma grelha de sardinhas. Eu vagueava pela casa vazia em Alcântara, o eco dos passos meus misturando-se ao canto dos grilos no jardim. Ana levara Inês para a casa dos pais em Aveiro, para pensar. Pensar no quê? No divórcio inevitável, nos papéis que o advogado dela preparava. Eu assinaria, claro, a vingança chegar ao fim amargo, como vinho azedo no fim da garrafa. Mas não sei o clímax. Pedro era o último ato. Descobri o paradeiro dele via contacto em Coimbra, um emprego miserável numa agência de viagens, dormindo no sofá da mãe. Liguei, vem a Lisboa. Última conversa. Ou eu vou até ti. Ele veio, tremendo no comboio, chegando à estação de Santa Apolónia com o cheiro de derrota. Encontrei-o ali, entre os azulejos mouriscos e o burburinho de turistas. Para onde? Perguntou ele, voz rouca. Para Sintra. Onde começou o fim. Dirigi, o Mercedes agora um carro fúnebre, pela estrada sinuosa, as florestas engolindo-nos como segredos. Parámos nas falésias, o mesmo local da noite chuvosa, mas agora o sol batia impiedoso, o Atlântico rugindo abaixo como um leão faminto. Saímos do carro, o vento salgado chicoteando as roupas. Isto acaba hoje, Pedro, disse eu, a voz firme como o rochedo. Sem mais jogos. Tu confessas à Ana, eu libero-te. Mas deves tudo, a dor, a humilhação. Ele assentiu, olhos no horizonte. Eu confesso. Mas tu mudaste, João. A traição não justifica o monstro que te tornei. Monstro. De novo. O peito apertou, memórias inundando, risos no bairro alto, cervejas no Estádio da Luz, o dia em que ele me ajudou a pedir Ana em casamento, ajoelhado na praia do Guincho com um anel de filigrana. Eu era traído, murmurei. Ouvi no banco de trás. Riam de mim. Ele baixou a cabeça. Eu sei. E sinto. Mas a vingança. Ela come a alma. Olha para ti, sozinho, a família partida. Sozinho. A palavra acertou como maré alta. Ana ligara na véspera, Inês pergunta por ti. Mas eu não volto. Tu nos destruíste. Verdade. A teia que tecer aprendera-me também. Então, o que queres? Perguntei, a voz quebrando. Perdão mútuo. Eu perdoo-te a fúria, tu, perdoa-me o erro. E deixa-nos viver. Viver. A ideia era estrangeira agora. Mas ali, com o abismo aos pés, algo se deu. Estendi a mão, paz, então. Ele apertou, hesitante. Mas o destino, caprichoso como tourada em moita, interveio. O telemóvel vibrou, mensagem de Ana. Volto hoje. Conversamos. Por Inês. Esperança, frágil como cerâmica de Bordal Pinheiro. Ela volta, disse eu a Pedro. Vai. Desaparece da nossa vida. Ele assentiu, lágrimas nos olhos. Obrigado, João. Seja feliz. Despedimo-nos com um abraço ao quarto, o primeiro em meses. Ele partiu de táxi para a estação, eu, para casa, o coração leve pela primeira vez. Ana chegou ao pôr do sol, Inês adormecida no colo. Eu pensei, disse ela, os olhos cansados mas claros. Não em divórcio. Em recomeço. Mas sem segredos. Terapia para todos nós. E o Pedro? Fora para sempre. Concordei, beijando-a, fora. Eu mudei, Ana. O ódio. Quase me levou. Ela tocou o meu rosto, ainda pode. Mas escolhe amor. Naquela noite, com Inês entre nós na cama, sonhei não com vingança, mas com futuro, piqueniques em Monsanto, viagens ao Algarve, envelhecer como vinhos do Dão. Pedro. Ouvi dizer que emigrou para o Brasil, casou com uma brasileira em Salvador, vida nova. Eu perdoei. Não totalmente. Mas soltei. A verdadeira vingança era viver melhor, sem correntes. Anos depois, conto isto num café no Chiado, um galão na mão, o Tejo brilhando. A traição partiu tudo, sim.
mas reconstruí, tijolo a tijolo, como Lisboa após o terremoto. Porque na alma portuguesa, o drama não acaba em morte, acaba em fado, cantado com garra, e depois, em dança.